O tema desta mensagem será sobre a mulher cananeia. Mateus, capítulo 15. O objetivo dessas mensagens da série de áudios Renovando o Entendimento é justamente fazer o que o tema propõe, é renovar o entendimento. É pegar o livro Bíblia, pegar as principais histórias e nós renovarmos o entendimento para compreender tudo de forma espiritual. É fazer como o Messias disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo para compreender as coisas do Espírito. Quem não nasce de novo continua com o entendimento carnal. A letra mata. Se ficarmos presos na letra, não nasceremos do Espírito, pois é o Espírito que nos vivifica e não a letra. Essa história da mulher cananeia, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 22. É interessante você abrir a sua Bíblia para acompanhar. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha só, ele não lhe respondeu palavra. Preste atenção nos detalhes. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, disseram, despede-a, vem gritando atrás de nós. É como se eles estivessem dizendo, é uma louca, não dê ouvidos a ela. Na verdade, esta mulher, ela não era de Israel. Ela fazia parte do povo gentil. Lembra a carne que Israel não podia comer? É por isso que, de certa forma, eles também não se contaminavam com eles. Mas eles não compreendiam que a carne representava os gentios. Não era a carne que era o problema. E nesse momento, o Messias não profere palavra para ela justamente por isso. Pois o Messias precisava cumprir a lei. Ela, sendo carnal, ele não poderia mexer nela. É como tocar em defunto. O povo gentil eram povos mortos para Israel, porque Israel era um povo espiritual. No caso, era para ser, mas caíram para a carne. Por quê? Porque negaram o mundo espiritual do Pai. Eles começaram a ouvir ou comer frutos dessas pessoas que foram plantadas em Israel sem a vontade do Pai. Se tornaram tão carnais quanto o povo gentil, mas se achavam espirituais. E o Messias naquele momento não profere palavra para ela pelo fato de que ele não podia tocar em defunto, porque os gentios até aquele momento eram considerados defuntos. Entende agora por que Israel, o povo era ensinado a não colocar a mão em cadáveres? É porque esses cadáveres representavam o povo gentil, que eram mortos perante o Pai. É necessário compreender isso. Quando eles tocavam em cadáveres, eles tinham que se lavar não sei quantos dias, eram muitos dias se lavando. Isso significava que eles tinham que se lavar no espiritual, na palavra do Pai espiritual, para parar de ser carnal. Não era ensino defunto, uma pessoa física, isso não contaminava eles não, mas eles não entendiam. E o pior, se contaminavam com defuntos de forma espiritual e não entendiam que era esta mensagem que o Pai queria passar. Isso é muito forte, gente. Muito forte. Continuando a leitura. Ele não lhe respondeu palavra, verso 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, diziam, despede-a, ela vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Messias foi enviado para Israel, um povo que foi separado para ser espiritual. Pena que, para sua surpresa, Israel estava mais carnal do que os gentios. Ele ficava abismado quando ele se deparava com pessoas de pouca fé. Israel se tornou tão morto quanto os gentios, no sentido espiritual. Eles não colocavam a mão em defuntos carne, mas o espiritual deles se contaminavam com o espiritual morto dos gentios. E por isso, quando o Messias vem, eles estavam tão carnais quanto os gentios. A partir de agora, eu creio que o seu entendimento já está se abrindo. A partir de agora, você já começa a entender o porquê que aquela mulher cananeia surpreendeu o Messias. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era gentílica, era um defunto. Era uma pessoa morta, um coxo, um cego, mas naquele momento ela compreende as palavras do Messias de forma espiritual, e esta fé o agrada, pois Israel não compreendia. Continuando no verso 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele diz que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, são parábolas, formas de se falar. Ovelhas
perdidas. Ele está querendo dizer que Israel deixou de ser espiritual e se tornou carnal. São essas que ele veio abrir o entendimento. Pena que poucas a ouviam, reconheciam a voz do bom pastor, porque já estavam carnais. Já esta mulher cananeia conseguiu ouvir a sua voz, e isto foi o que o surpreendeu. Vamos continuar a leitura. Verso 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Gente, vamos fazer uma observação aqui nesse verso 25. Em João 5, o Messias disse que não aceita adoração de homens, louvor de homens. Então, quando você lê aqui, e ela chegou e o adorou, cuidado com esse fermento, pois o Filho não veio para ser adorado, e sim revelar o Pai. Ele deixa claro isso em João 17. Eu vim para que creiam que só existe um único Pai, um único Deus. Só isso. Inclusive, na parte B do verso em João 17, ele diz que também creiam no Filho que o Pai enviou. Creiam, ou seja, acredite e não o adore. Mas aqui o texto diz que ela o adorou. Talvez enganadamente, por não conhecer as Escrituras. Mas aqui diz que ela pediu socorro. Uma pessoa que está pedindo socorro, ela está clamando por ajuda. O sentido de adorar aqui não é esse sentido religioso, é no sentido de alguém que está desesperada. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha a expressão espiritual que ele utilizou aqui. O pão representa a palavra pura do Pai. Os filhos representam Israel. E também deitá-lo aos cachorrinhos. Ele chamou a mulher, os gentios, de cachorrinhos. É por isso que Isaías chama de cães gulosos os homens que enganavam Israel. Eles vieram dos gentios. Esses homens são as plantas que o Messias, através de uma expressão terrena, nos deixa claro que foram plantados em Israel sem a vontade do Pai. Não foi o Pai que os plantou ali para ser líder de ninguém. E eles estavam liderando, enganando, mantendo o povo de Israel morto, assim como ele o é. Confirme essa expressão sobre a planta, exemplo terreno para nos mostrar o espiritual, em Mateus capítulo 15, verso 13. Alguns versos antes do que nós estamos lendo. Voltemos agora ao texto da mulher cananeia, onde o Messias chama os gentios de cachorrinhos. Então, esses cachorrinhos aqui que ele está chamando, ele estava se referindo ao povo gentil. Ela era gentílica, essa mulher. Verso 27. E ela respondeu: Mas, Senhor, os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E nesse momento, o olhar do Messias virou-se para a mulher de forma espantosa. Perceba, verso 28. Então respondeu Jesus, disse-lhe: Ó mulher, que grande é a tua fé! Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Meu pai, uma mulher gentílica, carnal, um defunto, ressuscitou na minha frente agora. Ela conseguiu enxergar o mundo espiritual, coisa que o povo de Israel não consegue. Eu falo e eles não entendem. Nem os meus discípulos entendem, que andam comigo o tempo todo. Mas esta mulher, uma mulher ímpia, uma mulher que está entregue à carnalidade, está presa em seu túmulo espiritual, não tem compreensão espiritual. Quando eu falei do pão, ela compreendeu que o pão é a minha palavra. Ó mulher, que grande é a tua fé. Eu nunca falei isso para ninguém aqui. Mas gente, ouça aqui, ó. Esta mulher, esta aqui, ó, ela não é de Israel, perceba, ela conseguiu. Eu imagino o Messias dando ali um chilique, ele tentando mostrar para eles: pessoal, essa mulher ressuscitou, ela entendeu o que eu estou tentando falar para vocês e vocês não entendem. Ela entendeu que o pão é minha palavra, ela não fez como vocês. Oh, meu pai, agora eu falo as palavras do Messias, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em João 6, só para provar o quanto que o povo de Israel não compreendia essa expressão sobre ele ser o pão, as suas palavras, em João 6, o Messias, ele diz o tempo todo que ele é o pão da vida. Ele diz que ele desceu do céu. Olha só que coisa linda, mas eles não entendiam. Quer ver? Eu vou ler um pedacinho só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu gostaria agora que você parasse e prestasse atenção na dificuldade em Israel entender o que o Messias falava. Coisa que essa mulher cananeia entendeu de primeira. Perceba a diferença agora. João 6. Olha só o que é que está escrito aqui, a partir do verso 28. E disseram-lhe: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Isso é o povo de Israel perguntando, gente.
Resposta do Messias. Ele disse, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou, que creiam, não é adore, é creiam, acredite no que ele está falando. Verso 30 agora. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Perceba como eles precisavam ver para crer. E aqui eu vou deixar uma bomba para o sistema religioso nesta mensagem. Eles queriam ver para crer, não é? Então você quer dizer que as curas que o Messias realizava em Israel eram curas físicas? Curas visíveis aos olhos humanos ou só os olhos espirituais que conseguiam ver essas curas? Meu amigo, eles queriam ver. Que sinais opera tu? Será que depois de ele multiplicar 5 pães para mais de não sei quantas mil pessoas, isso não seria um sinal aplausível? Será que depois de ele curar cegos, paralíticos, coxos, isso não era um sinal aplausível? Ou ele curava no espiritual? Era o espiritual das pessoas que estavam escravizados, que estavam aleijados, não ajudavam uns aos outros. Que é uma passagem onde prova que o povo de Israel estava aleijado, é a passagem do bom samaritano. Eles viram um rapaz caído no chão e não fizeram nada, estavam aleijados. O seu espírito não dominava o seu corpo para ajudar o rapaz, eles estavam carnais, ao ponto de no final de semana ir para o templo sacrificar. Mas na hora que precisava fazer o que tinha que fazer, que era a ordem do Pai, amar o próximo, eles não faziam, estavam aleijados, eram coxos aos olhos do Pai. Não era fisicamente, era espiritual. Assim como o cego, ele fala o tempo todo sobre cegueira de forma espiritual. É o espírito que está cego, não são os olhos físicos. As pessoas viam, mas não viam. Tinham olhos para ver, mas não viam. Tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Era espiritual. E aqui o povo pede sinal. Eles falam, peraí, mostra alguma coisa. Se você provar que você é o Filho de Deus enviado, a gente vai crer em você. Percebe como eles eram carnais? Diferente da mulher cananeia, né? Ela tinha tudo para ser carnal, mas ela foi espiritual. Ela nasceu do Espírito diante do Mestre. Com um pouquinho só de palavra, ela já foi o suficiente para ela nascer do Espírito. Verso 31 de João 6, para voltarmos na mulher cananeia. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 32. Disse-lhe o Messias, na verdade, ó, quando ele diz dois na verdade, é porque a verdade dele é que prevalece. É uma verdade que sobrepõe. Ele disse, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, Moisés, ele deu o pão que era físico para o povo. Agora o Messias está oferecendo o pão que alimenta o Espírito. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a sua vida ao mundo. O Messias deu a vida dele ao mundo. Ele veio, falou a verdade até o último dia de vida, para que então morresse e aquele que cresce no que ele falou encontraria a vida eterna. Mas aquele que não cresce, continuasse na carnalidade e infelizmente morreria eternamente, não teria oportunidade de nascer do Espírito. Perceba que é crer nele, é obedecer, não é sacrificar, como o sistema ensina, é claro. Verso 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Olha, o povo pensou que ele ia abrir uma padaria agora. Verso 35. Disse-lhe o Messias, eu sou o pão. Aquele que vem a mim não terá fome, ou seja, aquele que ouve o que eu falo não terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Olha só a expressão sede, físico. Imagina você com muita sede, toma aquela golada de água, não mata a sede? O Messias se comparou a este gole de água. Ele é a água para você tomar e quem beber dele não tem mais sede. Ao mesmo tempo ele se refere à questão do pão, é fisicamente. E por que a expressão pão? Porque pão pode ser levedado. Se você acrescentar um pouquinho na massa ali, você leveda ela, você acrescenta. E é por isso que o tempo todo ele falava, cuidado com o fermento dos fariseus. O Pai deu o pão puro para vocês. O Pai deu o pão puro. Estevão fala isso em Atos 7. Vocês receberam as leis do Pai diretamente da mão dos anjos. Só que essas plantas que o Pai não plantou, entrou, fermentou, levedou a massa em 3 medidas, que outro áudio eu vou falar sobre isso, levedou a massa em 3 medidas e o povo de Israel estava todo contaminado. Por isso que vem a expressão pão, no sentido de que pode ser levedado. Mas aquele que conseguir encontrar o pão puro no meio de tudo isso, que são as palavras do Messias, esses encontram a vida. Verso 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Ou seja, o Messias deixando claro, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, mas não estão crendo, né? Na verdade, vocês estão pedindo sinais, né?
Em outras passagens ele fala que vocês me pedem sinais, né? E ele não faria outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Jonas. O que fez Jonas em Nínive para que Nínive tivesse mais esperança de salvação do que Israel? Ele deu a vida por alguém? Ele morreu por alguém? E depois disso as pessoas, crendo nele, estariam perdoadas os seus pecados? Ou ele apenas anunciou a palavra do Pai? Perceba, Jonas apenas anunciou a palavra pura do Pai. O povo de Nínive, após ouvir Jonas, se converteu dos seus maus caminhos, coisa que Israel não estava fazendo, porque não compreendiam as palavras do Messias, e estavam mais carnais do que o povo de Nínive. O povo de Nínive, por ouvir as palavras de Jonas, ouviu, creu e se arrependeu de seus pecados. Já Israel ouvia o Messias e não era capaz de se arrepender de seus pecados. É por isso que Nínive, no dia do julgamento, terá muito mais oportunidade de entrar no reino do que o povo de Israel, porque não criam no que ele falava. Vamos lá, continuando, para finalizarmos. Todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Na verdade, aqui ele está falando o seguinte: todos aqueles que têm ouvido para ouvir, virá para o mundo espiritual. O Pai lançará eles a mim, me dará a mim. Então eu não tenho que ficar me preocupando muito. Todos aqueles que são ovelhas ouvirão a minha voz e pronto, eu não tenho que ficar insistindo com vocês. Verso 38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Perceba, o Messias glorificava o Pai o tempo todo, assim como na sua oração, santificado seja o nome do Pai. Mas as pessoas estão hoje idolatrando o nome do Filho, uma grande heresia. Cuidado com isso. Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que ressuscite naquele dia. Verso 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, creia nele, não o adore, creia. E este que crê terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera que eu sou o pão. Gente, eles eram muito cegos. Verso 42. Eles diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode ele falar que veio do céu? E no verso 43 o Messias diz: por que vocês murmuram, seus carnais? Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou o não trouxer. Se o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa a mim, infelizmente essa pessoa não ressuscitará. Ou seja, é o Pai que gera nas pessoas o nascer do Espírito. Lembra? Não é da vontade do homem, é da vontade do Pai. É o Pai que gera. Aí a pessoa cai em si, percebe que ela está comendo lavagem, que ela está carnal, e ela volta a comer pão na casa do Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Voltar a comer pão, ou seja, voltar a ouvir a voz que vem da boca do Pai. Comer da palavra que vem da sua boca, não da mão dos homens. Pare de transformar pedra em pão. Você se lembra da tentação do Messias no deserto, onde Satanás tenta fazer ele transformar pedra em pão? Pois é, o sistema religioso não explica que todos nós passamos por isso. Não foi só o Messias. Essa tentação acontece dentro de nós. É dentro do nosso entendimento que Satanás fica tentando a gente ser carnal, ao mesmo tempo que o Pai quer que nós sejamos espiritual. Os espirituais não abandonam o pão que vem da boca do Pai. Já os carnais aceitam ouvir as palavras dos homens, transformar pedra em pão. Cuidado, muitas pessoas hoje estão praticando obras físicas achando que são espirituais. O pão do Pai é espiritual, as pedras não. Cuidado, tem gente servindo ao Pai em tempo de pedra. Mas como disse o profeta, o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Leia Atos capítulo 7 e também Atos capítulo 17, onde Paulo afirma isso. Paulo, após nascer do Espírito, chegou no entendimento dele que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Em Hebreus capítulo 10 ele diz: não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. As pessoas pensam que ele está se referindo ao templo terreno, mas no próprio capítulo Paulo deixa claro que o sangue do Messias foi aspergido no templo celestial. O templo físico eram sombras, sacerdócios físicos eram sombras. Ele deixa claro isso em Hebreus capítulo 10 e no livro todo de Hebreus. É só você ler. Acabou os sacrifícios terrenos, acabou
acabou o templo terrestre, agora tudo acontece no templo espiritual, e quem é espiritual serve ao Pai neste templo celestial, e não no templo físico. Eu não vou ler João todo, João 6, porque senão vai ficar muito grande o áudio. Eu só queria que você lesse o verso 52, embora leia tudo, claro, mas eu vou finalizar aqui no 52, onde eles disputavam, ou seja, discutiam entre si. Os judeus, eles diziam, como pode, né? Ele falar que vai dar sua carne pra gente comer. Tem outras passagens que ainda diz assim, né? Como pode nós comermos da sua carne? Ou seja, eles enxergavam a carne dele fisicamente, gente. Eles não compreendiam que o pão era as suas palavras. Então você que está comendo pão na padaria ainda na sua igreja, você infelizmente é tão carnal quanto Nicodemos, quanto esses homens aqui, não entende que o pão é só uma expressão que o Messias usou para compreendermos o mundo espiritual. O pão que nós temos que comer para viver eternamente não é o pão da padaria nessa ceia da igreja. É o pão que é a palavra do Pai. É sermos espirituais. E o vinho é o entendimento da sua palavra. É necessário nascer da água, o pão, palavra, lembra? É tudo a mesma coisa. E do espírito, vinho. Não vos embriagueis com vinho, lembra? Mas enchei-vos do espírito. Ou seja, olha o Paulo deixando claro que não é o vinho em si que as pessoas têm que ficar bebendo. Não é o vinho físico. É o espírito do Pai. É só uma parábola, pelo amor do Criador. Nasça do espírito, entenda isso. Vamos lá, voltando agora para a mulher cananeia para finalizarmos. Depois do Messias ficar de boca aberta com a fé dessa mulher, então ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a filha da mulher ficou sã. E o Messias partiu dali e chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. Coisa linda, ela entendeu que o pão era as suas palavras. E ela disse, os cachorrinhos, eles comem das migalhas. Dê pelo menos um pouquinho do seu entendimento espiritual. Um pouquinho. E minha filha se sarará. Quando ela olha e fala isso para ele não tem como recusar um pedido desse. Um pedido de uma pessoa espiritual é como está escrito. O que o homem ligar na terra, o Pai liga no céu. Não pense você que está falando sobre negócios, que o Pai está falando sobre, acordos que você faz aqui na terra, como eu já vi muitas igrejas usando essa expressão, que quando dois homens concordam aqui, o Pai sela lá. Mentira. Precisa ser espiritual. Todo aquele que é espiritual, tudo que ele pedir, o Pai lhe concede. E tudo que ele quer, o Pai faz, porque automaticamente a pessoa que é espiritual, ela sabe como pede, ela não pede errado, ela nasceu do Espírito, ela tem uma compreensão de como funciona o mundo do Pai, e nisso ela chega ao entendimento completo das suas palavras. E para finalizar, lembre-se sempre das palavras do Messias. Todo aquele que tem ouvido, ouça. Lembre-se que todos nós temos ouvidos, físicos, espirituais, nem todos. E são esses que o Pai quer acordar. Aqueles que estão com os ouvidos espirituais fechados, com os olhos espirituais fechados. O Messias disse em Mateus 13, a partir do verso 14, que ter os olhos fechados e os ouvidos fechados no sentido espiritual, se cumpre a profecia de Isaías 43, onde ele diz no verso 8, trazei o povo cego, que tem olhos, mas não veem. São surdos, mas têm ouvidos. Perceba, é possível você estar com seus ouvidos fechados, seus ouvidos espirituais, assim também como os seus olhos espirituais. Não os olhos físicos. Seus olhos físicos você enxerga. São os olhos espirituais que talvez você não enxergue. Por quê? Porque segue pessoas cegas, guia cegos. E principalmente, muitas das vezes você está se relacionando com uma mulher repudiada, Israel. O Messias abandonou Israel por ser tão carnal. Israel preferiu seus maridos, seus amantes, e o Messias então ficou disponível para se casar com a Israel celestial, a Israel espiritual, nascidas da Nova Jerusalém, Jerusalém do Alto, não Jerusalém física. Entenda isso, pois o próprio Messias deixou claro em Lucas 16 que o noivo, em caso de adultério, ele pode se separar de sua noiva. E foi o que o Messias fez. Se ele não tivesse feito isso, ele teria se casado com a Israel física, e não agora estaria disponível para se casar com a Israel espiritual, aqueles que adoram o Pai em espírito. Não pense você que ali ele está falando para você ou para mim. Não. É no mundo espiritual que não existe mais perdão. No mundo carnal ele nos mandou perdoar 70 vezes 7. Mas no mundo
mundo espiritual. Aqueles que blasfemam nesse âmbito espiritual, não tem mais perdão. Infelizmente não tem mais perdão. E Israel não teve mais perdão porque blasfemou no mundo espiritual, negou o Pai no mundo espiritual. Você entendendo isso, muita coisa vai mudar no seu entendimento. É muito melhor ser gentil como a mulher cananeia do que tentar se passar por judeu ou praticar obras que Israel praticava, como batismo, ceia, todas essas coisas, tentando achar que isso agrada o Pai. É muito melhor você ser um gentil como a cananeia, que a tua fé agrada ao Pai, porque é uma fé que não precisa ver para crer, apenas crê em sua palavra, do que o povo de Israel, que praticando obras mortas nunca agradou o Criador do universo. Fique com o eterno Criador e que ele possa falar ao seu coração. E como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não pense que é morte no corpo físico, porque a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez. Não pense que o Pai vai ressuscitar o corpo físico para morrer de novo. Ele não descumpre a sua palavra. O morrer aqui e o ressuscitar é espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente. E o Messias disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sairá do seu túmulo para ser vivo diante dos olhos do Pai. O filho pródigo, aquele que eu achei que estava morto, parou de comer lavagem e voltou a comer pão na casa do Pai. Casa do Pai é essa que é celestial, não é na terra. Fique com o eterno Criador.